Em São Paulo, a metrópole brasileira que pulsava como um coração incansável sob o sol escaldante de verão, as ruas do centro fervilhavam de vida caótica. Carros buzinavam impacientes, vendedores ambulantes gritavam ofertas de sucos frescos e pastéis quentes, enquanto o ar carregado de umidade carregava o cheiro de asfalto quente misturado ao aroma de feijão cozinhando em panelas de rua. Era ali, nas sombras esquecidas das vielas estreitas próximas à Avenida Paulista, que Mateus encontrava refúgio. Aos 10 anos, o menino de pele morena e olhos castanhos profundos, como poças de chuva em uma rua de terra, vivia como um fantasma entre os vivos. Seus cabelos pretos, desgrenhados e embaraçados pelo tempo e pela poeira, caíam sobre a testa suada, e suas roupas eram farrapos remendados, uma camiseta velha de time de futebol rasgada nas mangas e shorts curtos que já haviam sido azuis, mas agora exibiam tons de cinza sujo. Mateus havia perdido tudo no grande dilúvio que assolara o interior de São Paulo 2 anos antes. A enchente veio como um monstro devorador, engolindo vilarejos inteiros na região de Campinas. Seus pais, humildes agricultores que cultivavam milho em uma pequena fazenda à beira do rio, foram levados pela correnteza impiedosa. Ele se lembrava vividamente daquela noite, o rugido da água subindo, o grito da mãe chamando seu nome, enquanto o pai tentava amarrar uma corda na porta da casa de madeira frágil. Mateus, corra para a árvore mais alta! O pai havia gritado, mas o menino, paralisado pelo medo, só pôde assistir enquanto a família era separada pelo caos. Milagrosamente, ele sobrevivera agarrado a um pedaço de telhado flutuante, sendo resgatado dias depois por voluntários exaustos. Órfão e sozinho, vagou até a capital, onde as ruas prometiam, em sussurros de mendigos mais velhos, oportunidades que nunca chegavam. Agora, Mateus sobrevivia mendigando. Sentava-se em uma calçada rachada, perto de um semáforo movimentado, com uma lata enferrujada ao lado dos pés descalços, calejados e sujos de fuligem. Por favor, senhor, uma moedinha para comer, murmurava ele para os transeuntes apressados, que o ignoravam ou o olhavam com pena rápida antes de virar o rosto. Seu corpo magro tremia às vezes, não só de fome, mas de um frio interno que o dilúvio deixara como herança. Mas havia algo em Mateus que o distinguia dos outros meninos de rua. Um dom secreto, um brilho divino que ele descobrira por acidente. Começara meses atrás, quando encontrou uma cadelinha ferida em um beco, com a pata quebrada e gemendo de dor. Sentindo uma compaixão que queimava em seu peito, o menino ajoelhou-se e, sem saber por quê, começou a rezar. Palavras simples, aprendidas na igreja do vilarejo. Senhor, cure esta criatura, como curou os doentes no Evangelho. Seus olhos se fecharam, e uma luz quente, invisível, mas palpável, emanou de suas mãos pequenas. A cadela latiu uma vez, e no dia seguinte trotava como se nada tivesse acontecido. Desde então, Mateus usava seu dom com cautela, ajudando outros meninos de rua ou animais abandonados, sempre em segredo, temendo ser visto como louco ou pior, como uma ameaça. Naquela tarde abafada, o sol batia forte, fazendo o asfalto ondular como um mar de calor. Mateus havia conseguido apenas algumas moedas, o suficiente para um pão amanhecido de uma padaria próxima. Ele se arrastava até um banco de praça, onde um grupo de pombos bicava migalhas no chão. Foi então que o destino, caprichoso como as chuvas tropicais, cruzou seu caminho com o de Ricardo Almeida, um homem que representava o oposto de sua miséria. Ricardo era um empresário bem-sucedido, dono de uma rede de construtoras que erguia arranha-céus reluzentes na skyline de São Paulo. Aos 45 anos,
Ele outrora fora um homem imponente, alto, de ombros largos, com cabelos grisalhos penteados para trás e um terno italiano que custava mais do que Mateus via em um ano. Mas agora, sua vida era uma prisão de rodas de aço. Um acidente de carro, há um ano, em uma rodovia chuvosa rumo a um negócio em Rio de Janeiro, o deixara paralisado da cintura para baixo. O veículo derrapara em uma poça d'água, colidindo com um caminhão. Ricardo sobrevivera, mas o preço fora alto. Cirurgias caras, fisioterapia interminável e uma cadeira de rodas que o confinava a uma existência de raiva e isolamento. Naquele dia, Ricardo estava em um de seus piores momentos. Ele havia insistido em sair de sua mansão nos Jardins, contra os conselhos da enfermeira, para supervisionar uma reunião em um café chique na Paulista. A cadeira de rodas, motorizada, zumbia pela calçada irregular e o suor escorria por sua testa, misturando-se à frustração. Maldita cidade! Resmungou ele para o motorista que o empurrava, um homem chamado João, leal mas exausto. Essas calçadas são um inferno para quem não anda. João, um homem de meia idade, com bigode espesso e olhos cansados, assentiu em silêncio, ajustando o ritmo. A esposa de Ricardo, Isabel, uma mulher elegante de cabelos loiros tingidos e joias discretas, o seguia de perto, carregando uma bolsa de grife. Seu casamento, outrora apaixonado, agora era uma rotina de obrigações. Ricardo, por favor, volte para casa. O médico disse que esforço desnecessário pode piorar, disse ela suavemente, tocando seu ombro. Mas ele a ignorou, os olhos cinzentos fixos no horizonte, cheios de amargura. Seu filho único, Pedro, de 12 anos, um garoto quieto com óculos e amor por videogames, ficara em casa, alheio ao drama familiar que se desenrolava. Enquanto avançavam pela praça, a cadeira de Ricardo tropeçou em uma irregularidade no piso, fazendo-o balançar violentamente. Pare isso, João! Você é incompetente! Gritou Ricardo, a voz ecoando como um trovão. O motorista parou, murmurando desculpas, mas foi então que Mateus, do banco próximo, ergueu os olhos. O menino viu o homem na cadeira, o rosto contorcido em dor e raiva, e algo em seu coração se agitou. Sem pensar duas vezes, ele se levantou e se aproximou, os pés descalços pisando com cuidado no concreto quente. Senhor, você está bem? Posso ajudar? Perguntou Mateus, sua voz infantil e tímida, cortando o ar tenso. Os olhos de Ricardo se voltaram para ele, e o que o empresário viu foi apenas sujeira e pobreza. Um moleque de rua, fedendo a suor e rua, ousando se intrometer. Saia da minha frente, seu pivete imundo! Rosnou Ricardo, gesticulando com as mãos para afastá-lo. Sua voz era afiada como uma lâmina, carregada de anos de privilégios que o faziam ver os pobres como obstáculos. Isabel franziu a testa, puxando o braço do marido. Ricardo, não seja grosseiro, é só uma criança. Mas o homem ignorou, os olhos faiscando. Criança? Olhe para ele, Isabel. Esses mendigos são praga. Vão embora, moleque, antes que eu chame a polícia. Mateus recuou um passo, o rosto corando de humilhação. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não de tristeza por si, e sim por aquele homem preso não só na cadeira, mas em uma prisão de ódio. João, sentindo pena do menino, murmurou: Vá embora, garoto. Não vê que ele está irritado? O menino assentiu, virando-se para ir, mas algo o deteve. O dom pulsava em seu peito como um coração extra, uma voz sussurrando em sua mente: Ele precisa de você. Com coragem que só uma criança inocente possui, Mateus se aproximou novamente, ignorando o olhar fulminante de Ricardo. Senhor, eu sei que parece loucura, mas Deus me deu um presente. Deixe-me rezar por você. Eu posso ajudar. As palavras saíram trêmulas, mas firmes.
Ricardo riu, uma gargalhada amarga que atraiu olhares curiosos dos passantes. Rezar? Você, um trapo humano, acha que pode me curar? Eu tenho médicos, clínicas em Miami e nada. Vá mendigar em outro lugar. Isabel interveio, tocando o ombro de Mateus gentilmente. Desculpe, menino. Meu marido passou por muita coisa. Tome isso. Ela estendeu uma nota de R$ 20, mas Mateus balançou a cabeça, recusando. Não quero dinheiro. Só quero ajudar. Por favor. Ricardo, furioso com a ousadia, gesticulou para João. Tire esse moleque daqui. Ele está me irritando. João hesitou, mas obedeceu, empurrando Mateus para longe com delicadeza. O menino tropeçou, caindo de joelhos no chão áspero, as palmas das mãos ralando na pedra. Lágrimas escorreram agora, misturando-se à poeira em seu rosto. Mas mesmo caído, ele ergueu os olhos para Ricardo e sussurrou uma prece silenciosa. Senhor, toque o coração dele. Cure sua dor, não só o corpo, mas a alma. Uma brisa inesperada soprou pela praça, carregando folhas secas em um redemoinho ao redor da cadeira de Ricardo. O homem sentiu um arrepio, um formigamento sutil nas pernas inertes, mas o atribuiu ao vento. Vá embora, seu mentiroso. Não perca meu tempo, gritou ele, mas sua voz vacilou por um instante, como se algo dentro dele se abalasse. Enquanto o grupo de Ricardo se afastava, zumbindo pela calçada, Mateus se levantou devagar, limpando as mãos na camiseta. Seu coração batia forte, uma mistura de decepção e esperança. Ele não sabia, mas o encontro havia plantado uma semente. Naquela noite, deitado em um cartãoão sob uma marquise próxima, o menino sonhou com rios de luz e um homem caminhando novamente. Longe dali, na mansão iluminada por lustres de cristal, Ricardo se deitou em sua cama king size, ajustada para deficientes, sentindo pela primeira vez em meses um calor estranho percorrer suas veias. Que diabos foi aquilo? Murmurou para si mesmo enquanto Isabel apagava a luz. A cidade dormia, mas o destino tecia suas linhas invisíveis, unindo o órfão de rua ao magnata quebrado em uma tapeçaria de milagres por vir. A praça, agora vazia sob as luzes amareladas dos postes, ecoava ainda o sussurro da prece de Mateus. Ele acordou cedo na manhã seguinte, o sol nascendo sobre os prédios altos, tingindo o céu de laranja e rosa. O menino esticou os membros doloridos e saiu em busca de comida, mas sua mente voltava ao homem da cadeira. Talvez eu o veja de novo, pensou, enquanto mastigava um pedaço de manga madura que roubara de uma banca de frutas. As ruas de São Paulo acordavam. O barulho de ônibus, o cheiro de café fresco das padarias, o canto dos vendedores de jornal. Mateus caminhava sem rumo, mas uma força o guiava de volta à Avenida Paulista, como se o rio do destino o levasse de volta à Foz. Enquanto isso, na mansão de Ricardo, o dia começava com rotina opressiva. A enfermeira, uma mulher chamada Dona Clara, de mãos firmes e sorriso paciente, ajudava-o a se vestir. Bom dia, senhor Almeida. Como se sente hoje? Ricardo grunhiu, olhando para a janela que dava para o jardim impecável. Como sempre, preso neste corpo inútil. Mas havia algo diferente. Durante a noite, ele havia sentido um latejar nas pernas, como se dormisse um formigamento esquecido. Atribuiu ao remédio novo, mas uma inquietação o incomodava. Pedro, o filho, entrou no quarto carregando um tablet. Pai, quer jogar um jogo comigo? É novo, sobre aventuras. O menino evitava olhar para a cadeira, como se doesse vê-lo assim. Ricardo acenou negativamente, irritado. Não tenho tempo para bobagens, Pedro. Vá estudar. O garoto saiu cabisbaixo, e Isabel, da cozinha, ouviu a troca com um suspiro. O lar outrora cheio de risos, agora era um mausoléu de silêncios. De repente, o telefone tocou. Era o sócio de Ricardo,
Marcos, ligando da empresa. Ricardo, precisamos de você aqui. Há um problema com o novo projeto em Pinheiros. Os investidores estão nervosos. O homem na cadeira apertou os punhos. Eu vou. Preparem o carro adaptado. Contra os protestos de Isabel, ele insistiu. A viagem até o escritório foi um suplício. O trânsito engarrafado, o balanço da van especial. Ao chegar, os funcionários o saudaram com respeito forçado, ajudando-o a manobrar a cadeira pelos corredores envidraçados. Mas dentro de Ricardo, a raiva fervia. Eu era o rei aqui e agora sou uma figura patética, pensou enquanto assinava papéis com mãos trêmulas. Enquanto isso, Mateus perambulava pela Paulista, os olhos atentos. Ele parou em frente a uma vitrine de loja de luxo, admirando ternos que nunca tocaria. Um grupo de turistas passou, tirando fotos, e ele se escondeu nas sombras. Foi então que viu a mesma cadeira de rodas zumbindo pela calçada, Ricardo voltando de uma reunião, o rosto ainda mais sombrio. O coração do menino acelerou. É ele! Exclamou baixinho. Sem hesitar, correu atrás, zigue-zagueando entre pedestres. Senhor, espere! Gritou, mas o trânsito engoliu sua voz. Ricardo, no carro, sentiu novamente aquele formigamento, mais forte agora, como agulhas quentes nas coxas. Pare o carro, João. Algo não está certo, ordenou. O motorista parou em uma rua lateral e foi ali que Mateus os alcançou, ofegante, o peito arfando. Por favor, senhor, me dê uma chance. Eu não sou mentiroso. Deixe-me rezar por você. Implorou o menino, os olhos suplicantes. Ricardo o encarou pela janela aberta, a raiva misturada a uma curiosidade relutante. Você de novo? O que você quer, moleque? Dinheiro? Vá embora. Mas Isabel, no banco de trás, interveio. Ricardo, ouça a criança. O que pode custar? Talvez traga paz. O homem bufou, mas algo no olhar puro de Mateus o deteve. Tudo bem, reze sua bobagem e suma. Mateus sorriu, um sorriso radiante como o sol, e se aproximou. Ajoelhou-se ao lado da porta do carro, as mãos pequenas estendidas sobre as pernas imóveis de Ricardo. Fechou os olhos e começou a orar em voz baixa, mas clara. Pai Celestial, que curas os quebrados e restaura os caídos. Toque este homem, Senhor. Faça suas pernas andarem novamente, como o paralítico no templo. Em nome de Jesus. Amém. As palavras pairaram no ar úmido, e um silêncio caiu sobre o grupo. João observava boquiaberto, Isabel com lágrimas nos olhos. Ricardo sentiu um calor intenso subir pelas pernas, como se fogo líquido corresse em suas veias. Ele piscou, confuso, e de repente, um espasmo. Seus dedos dos pés se mexeram. O quê? Murmurou, o rosto pálido. Mateus abriu os olhos, ainda ajoelhado. Sinta, Senhor, Deus está trabalhando. Mas Ricardo, assustado e descrente, empurrou a porta. Isso é truque, saiam daqui. O carro acelerou, deixando Mateus na rua, mas o homem na cadeira não conseguia ignorar o que sentia. Uma vitalidade voltando, sutil, mas real. Naquela noite, na mansão, Ricardo chamou o médico urgentemente. O doutor, um homem idoso chamado Dr. Silva, examinou-o com espanto. Inacreditável! Há movimento nos nervos. Como isso é possível? Ricardo não mencionou o menino, atribuindo a um milagre médico, mas o formigamento persistia. Enquanto isso, Mateus, de volta à sua marquise, sorria para as estrelas. Obrigado, Senhor, sussurrou. A primeira faísca havia sido acesa. O caminho para a transformação estava apenas começando. A manhã seguinte amanheceu com uma garoa fina sobre São Paulo, transformando as ruas em um espelho escorregadio de luzes difusas e reflexos borrados. O ar úmido carregava o cheiro de terra molhada, misturado ao fedor de lixo acumulado nos cantos, e os pedestres andavam apressados, abrigos improvisados sobre as cabeças.
Mateus acordou encolhido sob a marquise, o corpo dolorido pela umidade que penetrava até os ossos. Seus sonhos haviam sido vívidos. Imagens de rios secos se enchendo de água clara, de pernas inertes ganhando vida, e um homem de terno estendendo a mão para ele. Esfregou os olhos sonolentos e se sentou, contando as poucas moedas na lata. Deus proveu o suficiente para hoje. Murmurou para si mesmo, recordando uma passagem bíblica que a mãe lhe ensinara antes do dilúvio. Levantou-se, sacudindo a poeira da camiseta rasgada, e seguiu o fluxo da multidão em direção à Avenida Paulista, onde sabia que encontraria mais oportunidades, ou talvez o homem da cadeira de rodas. Enquanto isso, na mansão dos Almeida, o dia começava com uma agitação incomum. Ricardo acordara cedo, o corpo inquieto como se uma energia nova corresse por ele. Sentado na cama, tentou mover as pernas por instinto e, para sua surpresa, sentiu um tremor sutil nos músculos das coxas. Isabel! Chamou ele, a voz rouca de incredulidade. A esposa entrou no quarto, ainda em robe de seda, os cabelos desgrenhados. O que foi, querido? Outro pesadelo? Mas Ricardo balançou a cabeça, os olhos arregalados. Não é pesadelo. É. Sinta isso. Ele pegou a mão dela e a colocou sobre sua perna. Isabel franziu a testa, sentindo o músculo se contrair levemente sob seus dedos. Meu Deus, Ricardo, é verdade? Como? O homem riu, uma risada nervosa que ecoou pelo quarto amplo, decorado com quadros abstratos caros e móveis de design italiano. Não sei, mas aconteceu depois daquela prece ridícula do moleque de ontem. Deve ser coincidência, mas chame o doutor de novo. Doutor Silva chegou uma hora depois, sua maleta preta contrastando com o luxo do ambiente. Examinou Ricardo meticulosamente, testes de reflexo, eletrodos conectados às pernas, um aparelho portátil de ultrassom. O médico, com óculos grossos e barba branca aparada, ficou em silêncio por longos minutos, anotando em um tablet. Inexplicável, Senhor Almeida. Os nervos estão respondendo. Não é cura completa, mas há regeneração. Continue com a fisioterapia e, quem sabe. Ricardo interrompeu impaciente. Quem sabe o quê? Eu ando ou não? O doutor hesitou. Em semanas, talvez. Mas isso é milagre, não ciência. Isabel, ao lado, enxugava lágrimas discretas. E aquele menino? Você disse que ele rezou. Ricardo bufou, mas uma semente de dúvida brotava em seu peito endurecido. Bobagem. Foi o tratamento caro que fiz em Genebra. Pedro, o filho, observava da porta entreaberta, os olhos curiosos por trás dos óculos. Ele havia ouvido fragmentos da conversa e sentia uma mistura de esperança e medo. Pai, se você andar, podemos ir ao zoológico de novo? Como antes do acidente. Ricardo olhou para o garoto e, pela primeira vez em meses, suavizou o tom. Talvez, filho, agora vá para a escola. O menino saiu correndo, animado, enquanto João preparava a cadeira de rodas para levá-lo ao colégio particular no Morumbi. A família, rachada pela tragédia, começava a vislumbrar uma fresta de luz. Mateus, por sua vez, chegara à praça onde o encontro anterior ocorrera. Sentou-se no mesmo banco, os pés balançando no ar, e observava o movimento. Executivos com maletas, mães com carrinhos de bebê, artistas de rua tocando violão desafinado. Seu estômago roncava, mas ele ignorou, concentrando-se em uma pomba ferida que bicava o chão com dificuldade. Ajoelhou-se e sussurrou uma oração rápida, tocando a asa da ave com delicadeza. Minutos depois, o pássaro voou e Mateus sorriu, sentindo o dom como um rio quente em suas veias. Senhor, use-me hoje, pediu, os olhos erguidos para o céu cinzento. Foi então que o zumbido familiar da cadeira motorizada cortou o ar. Ricardo, determinado a testar seus limites,
havia saído para um passeio supervisionado por João. Isabel insistira em acompanhá-lo, carregando um guarda-chuva. Vamos devagar, amor. Não force. Mas Ricardo, teimoso, acelerou pela calçada. Seu corpo parecia mais leve e ele sentia os dedos dos pés se mexendo dentro dos sapatos ortopédicos. Ao passar pela praça, seus olhos captaram a figura pequena no banco. Aquele moleque de novo! Resmungou, mas diminuiu a velocidade involuntariamente. Mateus ergueu a cabeça, reconhecendo-o de imediato. Seus olhos se iluminaram e ele correu até eles, esquecendo a cautela. Senhor, você voltou. Como está se sentindo? Eu rezo por você toda noite. Ricardo parou a cadeira, o motor silenciando. Olhou para o menino com uma mistura de irritação e fascínio. A sujeira em seu rosto, as roupas esfarrapadas, mas aqueles olhos, puros como os de um anjo em meio ao caos urbano. O que você quer agora? Mais orações falsas? Mateus balançou a cabeça vigorosamente. Não falsas, senhor. Verdadeiras. Deus ouviu. Sinto isso. Isabel se aproximou, tocando o braço do marido. Deixe-o, Ricardo. Ontem você sentiu algo. Talvez. O homem hesitou, olhando ao redor. Alguns passantes paravam curiosos. Tudo bem, mais rápido. E sem plateia. João afastou alguns curiosos com um gesto, criando um círculo improvisado. Mateus ajoelhou-se novamente, as mãos trêmulas, estendidas sobre as pernas de Ricardo. Fechou os olhos e começou a orar com mais fervor, a voz ganhando força apesar da timidez. Ó Pai misericordioso, que curaste o cego de Betsaida e o coxo de Cafarnaum, olha para este homem. Restaura suas forças, Senhor. Faça-o andar nos teus caminhos, não pelos dele, mas pelos teus. Tira o peso da amargura de seu coração, enche-o de gratidão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. As palavras ecoaram suaves, mas potentes, como uma brisa que afastava a garoa. Ricardo sentiu o calor retornar, mais intenso dessa vez, subindo das solas dos pés até a espinha. Seus músculos se contraíram e ele ofegou, agarrando os braços da cadeira. O que está acontecendo? Minhas pernas, elas estão formigando forte. Isabel cobriu a boca com a mão, os olhos marejados. João, ao lado, murmurou uma prece silenciosa, cruzando-se. Mateus continuou orando, as lágrimas escorrendo por seu rosto sujo. Acredite, Senhor, é Deus agindo através de mim. De repente, Ricardo tentou mover uma perna. Lentamente, o joelho se dobrou e o pé tocou o chão molhado. Meu Deus! Exclamou o homem, a voz embargada. Tentou se levantar, apoiando-se nos braços da cadeira, e, para espanto de todos, ficou de pé por um segundo, trêmulo, antes de cair de volta. Mas era real. Suas pernas suportaram peso pela primeira vez em um ano. Eu me mexi. Como é possível? Abraçou as coxas, sentindo a vida pulsar. A multidão ao redor crescia, celulares sendo sacados para filmar. Um homem gritou: Milagre! É um milagre! Mateus recuou, assustado com a atenção. Senhor, louvai a Deus, não a mim. Ricardo, ainda ofegante, estendeu a mão para o menino, puxando-o para perto. Você, você fez isso? Como? Quem é você? O tom não era mais de raiva, mas de assombro. Mateus baixou os olhos, modesto. Sou só Mateus, senhor, um menino de rua. Perdi minha família no dilúvio em Campinas, mas Deus me deu este dom para ajudar os que sofrem como você. Ricardo piscou, processando. Dilúvio? Você é órfão? Isabel, tocada, ajoelhou-se ao lado do menino. Pobre criança, venha conosco, pelo menos coma algo quente. Mas Ricardo, ainda abalado, balançou a cabeça. Não, Isabel, isso é loucura. Vamos para casa. Preciso processar. João ajudou a recolocá-lo na cadeira, embora agora parecesse desnecessária. Enquanto se afastavam, Ricardo virou-se para trás. Ei, moleque, volte amanhã. Quero entender isso.
Mateus assentiu, o coração transbordando de alegria. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu visto, não como um mendigo, mas como um instrumento divino. Na mansão, o alvoroço continuou. Ricardo foi levado diretamente para a sala de fisioterapia, onde o terapeuta, um jovem chamado Lucas, testou seus movimentos. Incrível, senhor. Você tem força nas pernas agora. Vamos trabalhar nisso. Horas se passaram em exercícios, flexões, apoios, caminhadas assistidas com barras paralelas. Ricardo suava, mas ria de verdade, como nos velhos tempos. Pedro chegou da escola e correu para o pai, abraçando-o. Pai, você está melhor? Vai andar? Ricardo bagunçou os cabelos do filho. Estou tentando, campeão, graças a algo especial. Isabel preparou um almoço farto, feijoada fumegante, arroz, laranja em fatias. Pela primeira vez, a mesa de jantar ecoou com conversas animadas, não silêncios pesados. Mas à noite, sozinho em seu escritório, Ricardo refletiu. Olhou pela janela para o jardim iluminado, onde borboletas noturnas dançavam. Quem é esse menino? E por que eu, o pior dos egoístas, recebi isso? Ligou para o sócio, Marcos. Marcos, cancele as reuniões amanhã. Preciso de tempo. O amigo surpreso perguntou: Tudo bem? Você soa diferente. Ricardo sorriu para si mesmo. Sim, diferente. Enquanto isso, Mateus voltara à sua marquise, mas não dormiu de imediato. Sentou-se, olhando as estrelas que espiavam entre as nuvens. Outros meninos de rua se aproximaram, curiosos. Ei, Mateus, o que aconteceu hoje? Vimos você com o cara rico. Um deles, um garoto chamado Joãozinho, de 9 anos, com cicatrizes no braço de brigas de rua, sentou-se ao lado. Mateus contou a história, sem exageros, enfatizando a glória de Deus. Foi ele, não eu. E agora talvez o Senhor nos ajude. Os meninos escutaram, olhos brilhando. Pela primeira vez, Mateus não se sentia sozinho. Compartilhava seu dom e um senso de irmandade crescia no grupo de órfãos. No dia seguinte, o sol rompeu as nuvens, banhando a cidade em ouro. Mateus acordou cedo, lavou o rosto em uma fonte pública e comeu um pão roubado com queijo derretido de um vendedor distraído. Caminhou para a praça, ansioso. Ricardo chegou pontualmente, agora com muletas sob os braços, caminhando devagar com a ajuda de João. Bom dia, garoto, disse o homem, a voz mais suave. Ontem você mudou tudo. Conte-me sua história. Mateus sentou-se no banco e Ricardo ao lado, escutando atentamente enquanto o menino falava do dilúvio. A chuva incessante, o rio transbordando, os gritos da família. Eu me agarrei a um telhado e flutuei por dias. Quando acordei, estava sozinho em São Paulo. Lágrimas escorreram, mas Ricardo colocou a mão em seu ombro. Você é forte, Mateus, mais do que eu jamais fui. Isabel trouxe uma cesta de piquenique, sanduíches, sucos, frutas. Coma, criança, você parece faminto. Mateus devorou, grato, e em troca, orou novamente, fortalecendo as pernas de Ricardo. O homem andou alguns passos sozinho, cambaleante, mas firme. Eu acredito agora, confessou. Mas e você? Onde fica sua casa? Mateus apontou para a rua. Aqui, senhora. Mas Deus cuida. O coração de Ricardo se partiu. Aquele menino, com tanto sofrimento, dera-lhe a vida de volta. Não mais. Venha conosco, pelo menos por hoje. Assim começou a ponte entre mundos. Na mansão, Mateus tomou um banho quente pela primeira vez em anos, vestindo roupas limpas de Pedro, que insistiu. Fica com elas, irmão. Você é legal. A família jantou junta, com histórias fluindo. Ricardo contou de sua juventude pobre, subindo na vida com trabalho duro, mas admitiu. Eu me tornei cego pelo dinheiro, esqueci as pessoas. Mateus ouviu, e à noite, antes de dormir em uma cama macia, orou pela família toda. Ricardo, em seu quarto,
sussurrou para Isabel. Nós o ajudaremos. Ele nos salvou. Mas desafios viriam. Rumores do milagre na praça se espalharam pelas redes sociais, atraindo repórteres e curiosos. Um jornalista da Globo ligou para Ricardo. Senhor Almeida, é verdade que um menino de rua o curou? Quer dar uma entrevista? O homem hesitou, mas recusou. Ainda não. É pessoal. Mateus, assustado com a fama, confidenciou a Ricardo. Senhor, não quero ser famoso, só ajudar. O empresário assentiu. Eu protegerei você, garoto, como um filho. Dias se passaram em uma rotina nova. Fisioterapia para Ricardo, lições para Mateus com um tutor particular e orações diárias que não só curavam o corpo, mas as almas. Pedro e Mateus brincavam no jardim, jogando bola, rindo como irmãos. Isabel, vendo a mudança no marido, chorou de alegria. Você está voltando a ser o homem que amei. Ricardo a abraçou. Graças a ele. No entanto, o passado de Ricardo o assombrava. Uma reunião com investidores revelou sua fraqueza recente. Almeida, você some e o mercado cai. Foque nos negócios. Mas pela primeira vez, ele priorizou a família. Os negócios esperam, a vida não. E assim, o coração endurecido começava a amolecer, forjado no fogo do milagre e na pureza de um menino de rua. Os dias seguintes se desenrolaram como um sonho tecelado pela providência, misturando o glamour da alta sociedade paulistana com a crueza das ruas esquecidas. Ricardo Almeida, o homem que outrora comandava reuniões em salas envidraçadas com vistas para o horizonte infinito, agora priorizava caminhadas trôpegas no jardim da mansão, apoiado em muletas que tilintavam como sinos de esperança. Cada passo era uma vitória. Primeiro, 10 metros com a ajuda de João, depois, 20 sozinho, sentindo os músculos protestarem, mas obedecerem. Eu sinto a força voltando, como se o corpo lembrasse de quem era. Confidenciou ele a Isabel uma manhã, enquanto tomavam café na varanda coberta de trepadeiras floridas. O ar cheirava a jasmim e café torrado, e pela primeira vez, Ricardo sorriu sem reservas. Isabel, com os olhos brilhando de lágrimas contidas, apertou sua mão. É o menino, Ricardo. Mateus trouxe isso para nós. Não o afaste. Mateus, agora um hóspede constante na mansão, vivia um turbilhão de sensações novas. Após anos dormindo em cartões sob marquises frias, acordava em um quarto amplo com lençóis macios e uma janela que dava para um pomar de mangueiras. No primeiro dia completo, Dona Clara, a enfermeira, o levou para um banho demorado, escovando seus cabelos embaraçados até ficarem sedosos e vestindo-o com roupas novas. Uma camisa polo branca, calças jeans e tênis que pareciam nuvens em seus pés. Você parece um príncipezinho agora, disse ela rindo, enquanto ele se olhava no espelho, tocando o reflexo com hesitação. Mas eu sou o mesmo, tia, só limpo. Pedro, animado com o novo irmão, arrastou-o para o quarto de jogos, cheio de consoles, jogos de tabuleiro e uma TV de tela plana que ocupava a parede inteira. Vem, Mateus, vamos jogar futebol virtual. Você é bom nisso. O menino de rua, que só conhecia bola de trapos nas ruas, riu e assentiu, pegando o controle com mãos trêmulas. Eu aprendo rápido, Pedro. Na rua, a gente joga com o que tem. As horas passavam em risos e gritos, com Pedro comemorando gols impossíveis e Mateus descobrindo a alegria de não competir pela sobrevivência. Você é legal, Mateus. Meu pai era triste antes, mas agora sorri, disse o garoto durante uma pausa, os óculos embaçados de suor. Mateus baixou os olhos, modesto. Não fui eu, Pedro. Foi Deus usando minhas orações. Mas no fundo, o menino se perguntava se aquilo era real ou um sonho que acabaria com uma chuva torrencial como o dilúvio que o roubara tudo. À tarde, Ricardo o chamou para a biblioteca,
um cômodo de estantes altas repletas de livros de negócios e biografias de magnatas. Sentado em uma poltrona de couro, o empresário observava o menino com olhos que, pela primeira vez, não julgavam. Sente-se, Mateus. Conte-me mais sobre seu dom. Como começou? Mateus sentou-se na beirada da poltrona, as mãos entrelaçadas no colo. Foi depois da enchente, senhor. Eu estava sozinho, com fome e medo. Encontrei um cachorro machucado em um beco de Campinas. Ele gemia tanto que doía no meu peito. Aí lembrei das histórias da igreja. Jesus curando os leprosos, os cegos. Rezei, toquei nele e ele se levantou. Desde então, acontece com gente também. Mas eu escondo, porque as pessoas acham que é bruxaria ou pedem favores sem fim. Ricardo assentiu devagar, processando. Seus próprios dias de poder o haviam tornado cético, mas o formigamento em suas pernas era prova irrefutável. Você salvou minha vida, garoto. Eu era um monstro antes, gritando com empregados, ignorando a pobreza na rua. Agora vejo você e penso: como pude ser tão cego? Mateus sorriu timidamente. Deus perdoa, Senhor. Ele me ensinou isso na solidão. A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Era Marcos, o sócio, com uma pilha de documentos. Ricardo, precisamos discutir o contrato de Pinheiros. Os investidores estão pressionando. O empresário hesitou, olhando para Mateus. Deixe para amanhã, Marcos. Hoje estou ocupado com algo mais importante. O sócio ergueu uma sobrancelha, notando o menino. Quem é esse? Um novo estagiário? Ricardo riu. Melhor que isso, é o anjo que me pôs de pé. Marcos saiu confuso, mas o incidente plantou sementes de mudança na empresa. Ricardo começou a questionar suas prioridades. Reuniões intermináveis que o afastavam da família, decisões que priorizavam lucro sobre pessoas. Enquanto isso, as notícias do milagre se espalhavam como fogo em palha seca. Um vídeo granulado, filmado por um passante na praça, viralizou nas redes. Homem rico curado por menino de rua em SP. A mídia farejou a história. Repórteres da Folha de São Paulo e do Fantástico bateram à porta da mansão no dia seguinte, microfones em punho. Senhor Almeida, é verdade? Conte sobre o milagre, gritou uma jornalista de cabelos curtos e olhos afiados. Isabel, nervosa, chamou Ricardo da varanda. Eles estão aqui. O que fazemos? O homem, agora caminhando com uma só muleta, enfrentou a multidão pela primeira vez sem raiva. Não é milagre meu, é de Deus através dessa criança. Mas peço privacidade. Mateus não é espetáculo. Os repórteres insistiram, mas João e seguranças os dispersaram. Dentro de casa, Mateus tremia no sofá. Senhor, eu não quero isso. As pessoas vão me achar esquisito. Ricardo ajoelhou-se ao seu lado, um gesto impensável semanas antes. Eu protejo você, como prometi. Vamos enfrentar juntos. A pressão externa só acelerou a transformação interna de Ricardo. Naquela noite, durante o jantar, uma mesa farta com moqueca de peixe, salada de abacaxi e vinho tinto, ele anunciou: Isabel, Pedro, Mateus, eu errei muito. Construí impérios, mas ignorei o que importava. Amanhã vou ao escritório e demito quem explora trabalhadores. E para Mateus, quero oficializar a adoção. As palavras pairaram no ar, seguidas de silêncio atônito. Isabel engasgou com o vinho. Ricardo, você tem certeza? Ele é órfão, sim, mas Pedro pulou da cadeira, abraçando o menino. Sim, Mateus vai ser meu irmão de verdade. Mateus piscou, lágrimas escorrendo. Senhor, por quê? Eu sou só um menino de rua. Ricardo estendeu a mão sobre a mesa. Porque você me mostrou o caminho de volta à humanidade. E eu te devo uma família. Os dias viraram semanas de preparação.
Advogados foram consultados em reuniões discretas, papéis assinados em salas com ar-condicionado gelado. Mateus frequentava uma escola particular próxima, aprendendo a ler e escrever, além do básico que aprendera na rua. É como mágica, essas letras dançando, disse ele a Pedro durante o recreio, enquanto comiam empadas quentes. Mas nem tudo era perfeito. Sombras do passado de Ricardo emergiam. Um ex-empregado, demitido injustamente anos antes, apareceu na porta, amargurado. Você me jogou fora como lixo, Almeida. Agora finge ser santo por causa de um moleque? Ricardo, confrontado, sentiu a velha raiva subir, mas respirou fundo. Você tem razão. Eu fui injusto. Venha, vamos conversar. Quero reparar. O homem surpreso aceitou e assim começou uma reconciliação inesperada. Mateus, por sua vez, usava seu dom com mais confiança, mas sempre em segredo. Uma noite, Pedro machucou o tornozelo brincando no jardim. Chorando, chamou o irmão. Dói, Mateus. O que faço? O menino ajoelhou-se, orando baixinho. Senhor, cura este joelho, como curaste Lázaro. Minutos depois, Pedro andava, boquiaberto. Você é incrível, mas não conta para o pai ainda. Ele acha que é só comigo. A irmandade entre eles crescia, tecendo laços que nenhum dilúvio poderia romper. Ricardo, impulsionado pela mudança, começou a visitar abrigos de rua. Acompanhado por Mateus, distribuía cestas básicas em favelas de Paraisópolis, ouvindo histórias de perda e resiliência. Eu era como vocês, disse a um grupo de meninos, ecoando as palavras de Mateus. Mas a fé me salvou. Um idoso, com olhos sábios, respondeu: A fé sempre salva, moço, mas ações provam. Aquelas palavras ecoaram em Ricardo, inspirando-o a sonhar maior. Mateus, e se criássemos algo? Um fundo para órfãos como você, com ajuda médica e educação. O menino assentiu, os olhos brilhando. Sim, senhor, para que ninguém se sinta sozinho. Mas o clímax veio em uma visita surpresa. Enquanto caminhavam por uma rua movimentada no centro, Mateus avistou Joãozinho, seu amigo de rua, curvado mendigando. Espere, senhor, é meu amigo. Correu até ele abraçando-o. Joãozinho, venha, o senhor Ricardo ajuda. O garoto hesitou, olhos desconfiados. É truque, ricos só enganam. Ricardo se aproximou, muletas firmes. Não é truque, eu era rico e vazio. Este menino me encheu. Venha, coma conosco. Joãozinho, convencido pela pureza de Mateus, seguiu-os. Na mansão, comeu vorazmente, contando suas próprias dores. Pais alcoólatras, noites de fome. Ricardo ouviu, e naquela noite ligou para assistentes sociais. Quero ajudar mais crianças como ele. Isabel, vendo o marido renascer, reacendeu o romance adormecido. Uma noite após as crianças dormirem, eles dançaram na sala vazia ao som de um samba suave no toca-discos. Você mudou, Ricardo. O acidente te quebrou, mas Mateus te reconstruiu. Ele a beijou, sussurrando. E você me segurou. Somos uma família agora. Lágrimas misturaram-se ao riso. No entanto, a fama persistia. Uma emissora nacional mandou um repórter insistente, prometendo uma história de esperança para o Brasil. Ricardo, após consultar Mateus, concordou a uma entrevista breve. Sentados na sala de estar, com o menino ao lado, ele falou: Eu era prisioneiro de mim mesmo. Este órfão me libertou com fé simples. Agora honro isso ajudando outros. As palavras viralizaram novamente, mas dessa vez com positividade. Doações fluíram para abrigos, inspirando a nação. Mateus, em seu quarto, orava toda noite. Senhor, obrigado pela família. Use-nos para o bem. Sonhava com rios calmos, famílias unidas, e acordava sorrindo. Ricardo, ao seu lado na jornada, sentia o coração se expandir, livre da amargura. A transformação, porém, ainda reservava testes. O processo de adoção avançava,
mas burocracias e olhares julgadores testariam sua resolução. E em meio a tudo, o dom de Mateus brilhava, prometendo mais milagres em um mundo sedento de esperança. As semanas se transformaram em um mês, e a mansão dos Almeida pulsava com uma vitalidade renovada, como se o ar em si carregasse o perfume de recomeços. Ricardo, agora dispensando as muletas na maior parte do tempo, caminhava com passos firmes pelo escritório envidraçado de sua construtora, no coração da Faria Lima. Seus ternos sob medida voltaram a cair perfeitamente em ombros que se endireitavam com confiança, mas o brilho em seus olhos era novo, não o de um predador de negócios, mas de um homem redimido. Marcos, reorganize as prioridades, disse ele em uma reunião de diretoria, a voz ecoando pela sala de conferências com vista para o skyline cintilante. De agora em diante, 10% dos lucros vão para projetos sociais. Favelas, não só torres de luxo. Os executivos trocaram olhares surpresos. Marcos, o mais leal, ergueu a mão. Ricardo, isso é ótimo, mas os acionistas, eles querem retornos rápidos. O empresário sorriu, um sorriso que outrora fora calculado, agora genuíno. Diga a eles que retornos verdadeiros vêm de corações cheios. Eu aprendi isso na rua, literalmente. Enquanto isso, Mateus mergulhava em sua nova realidade, com a curiosidade de quem descobre o mundo pela primeira vez. A escola particular, com seus uniformes impecáveis e professores pacientes, era um labirinto de maravilhas. Salas de ciências, com microscópios que ampliavam insetos até parecerem monstros. Bibliotecas com cheiro de papel antigo e amigos que não pediam moedas em troca de conversa. Mateus, como você sabe tanto da Bíblia? Perguntou uma menina de tranças, Sofia, durante o intervalo, enquanto dividia um suco de goiaba no pátio sombreado por árvores de ipê. O menino corou, mexendo os pés no chão de azulejos lisos. Minha mãe me ensinava antes do dilúvio. Ela dizia que as histórias de Jesus são como mapas para não se perder na vida. Sofia assentiu, impressionada. Você é diferente, tipo, bom de verdade. Mas Mateus carregava uma sombra, olhares curiosos dos colegas, sussurros sobre o menino milagreiro da notícia. E se descobrirem meu dom aqui, vão me tratar como bicho de circo, confidenciou ele a Pedro após as aulas, no caminho de volta na van espaçosa. Pedro, com seu tablet no colo, apertou o ombro do irmão adotivo. Não vai acontecer. Pai disse que protege a gente. Ei, que tal treinarmos futebol no jardim? Você é craque. A amizade dos dois florescia como as flores de hibisco no jardim da mansão, cheia de passes, quedas e risadas que ecoavam pelas tardes douradas. Isabel, observando da cozinha, onde preparava brigadeiros doces, sentia o coração se encher. Eles são como filhos que sempre sonhei, disse a dona Clara, enquanto enrolava as bolinhas de chocolate. A enfermeira, agora mais uma tia do que profissional, assentiu. Você deu uma chance ao milagre e ele retribuiu em família. O processo de adoção, porém, não era um caminho de rosas. Em um escritório abafado do Fórum de São Paulo, com paredes bege e pilhas de papéis amarelados, Ricardo e Isabel sentaram-se diante de uma juíza severa, doutora. Helena, de cabelos grisalhos presos em coque e óculos que escorregavam no nariz. Mateus esperava do lado de fora, com João mordendo as unhas enquanto desenhava em um caderno. Senhor Almeida, sua fortuna é conhecida, mas adoção não é compra de caridade, disse a juíza, folheando relatórios psicológicos e históricos. O menino tem passado traumático, como garantem estabilidade emocional. Ricardo, sem o costumeiro ar de superioridade, falou com voz firme, mas humilde. Doutora Helena, eu era instável antes, amargo,
preso em uma cadeira. Mateus me curou, não só o corpo, mas a alma. Ele nos ensina gratidão todo dia. Veja os relatórios. Ele frequenta escola, tem terapia, brinca com Pedro. Não é caridade, é família. Isabel acrescentou, os olhos suplicantes. Perdi minha mãe jovem. Sei o que é solidão. Queremos dar a ele o que nos faltou. A juíza hesitou, consultando uma assistente social que havia visitado a mansão. O menino parece feliz, adaptado, mas há fama envolvida, repórteres, pressão. Como protegem ele? Ricardo descreveu as medidas, seguranças discretos, escola particular com privacidade e o fundo que começava a se formar. Não o escondemos, o ensinamos a lidar. Ele é forte, doutora Helena, sobreviveu a um dilúvio. Após uma pausa longa, a juíza assentiu. Provisório por 6 meses. Comportem-se. Lágrimas de alívio escorreram pelo rosto de Isabel quando saíram. Mateus correu para eles, abraçando as pernas de Ricardo. Eu fico. De verdade? O homem o ergueu, girando-o no ar. Um gesto que suas pernas recém-curas permitiam. Sim, filho, você é um Almeida agora. A notícia da adoção provisória vazou, é claro, alimentando o frenesi midiático. Jornais como o Estado de São Paulo estampavam: Magnata adota o menino milagreiro após cura divina. Fãs e céticos lotavam as redes, alguns elogiando, outros acusando encenação. Um grupo de pastores evangélicos convidou Ricardo para um culto em uma igreja lotada no Brás, com hinos ecoando e mãos erguidas. Irmão Almeida, conte seu testemunho, implorou o pastor, um homem carismático de voz trovejante. Ricardo subiu ao púlpito, Mateus ao lado, de mão dada. Eu era rico em bens, pobre em fé. Este menino, órfão como tantos, me mostrou o poder de uma oração simples. Não sou santo, mas estou mudando. A multidão aplaudiu e Mateus sussurrou uma prece silenciosa, curando discretamente uma idosa com artrite na primeira fileira que se levantou chorando. Mas nem toda a atenção era bem-vinda. Uma noite chuvosa, um repórter intrusivo, de um tabloide sensacionalista, escalou o muro da mansão, câmera em punho. Mateus, cure minha filha doente. É verdade seu poder? Gritou ele, flashes iluminando o jardim molhado. Ricardo, alertado por João, confrontou-o na entrada. Saia daqui. Isso é invasão. Respeite nossa privacidade. O homem recuou, mas as fotos borradas circularam online, pintando Mateus como o curandeiro de ouro. No dia seguinte, famílias desesperadas apareceram na porta. Uma mãe com filho epiléptico, um pai com esposa em coma. Por favor, menino, ajude, suplicavam. Mateus, sobrecarregado, olhou para Ricardo com olhos cansados. Senhor, eu quero ajudar, mas não sou máquina. Deus guia quando e como. O empresário organizou uma triagem. Apenas casos graves, com médicos envolvidos e orações em grupo, não shows. Esses incidentes aceleraram o sonho do fundo. Ricardo convocou uma reunião em seu escritório com advogados, contadores e filantropos. O Fundo Mateus de Esperança, anunciou, desenhando em um quadro branco. Financiará abrigos para órfãos de desastres, clínicas gratuitas e educação. Inspirado neste menino, mas para todos. Mateus, presente, sugeriu. E orações, Senhor, para curar corações, não só corpos. Todos riram, mas anotaram. Doações iniciais fluíram. 500 mil de um empresário tocado pela história, mais contribuições anônimas. O primeiro projeto, reformar o abrigo onde Joãozinho agora morava, transformando-o em centro educacional. No âmbito familiar, reconciliações profundas floresciam. Ricardo visitou sua própria família distante, em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Sua irmã mais velha, Teresa, amargurada por anos de rivalidade pelo sucesso dele, o recebeu com braços cruzados. Você sumiu depois que ficou rico, Ricardo.
O acidente te humilhou? Ele ajoelhou-se na varanda de madeira, o sol poente tingindo o céu de vermelho. Sim, me humilhou, mas Mateus me reconstruiu. Perdoe-me, mana. Quero vocês na nossa vida. Lágrimas caíram e Teresa o abraçou. Você mudou. Venha com a família no Natal. Pedro e Mateus, brincando com primos no celeiro, viram o pai rir como nunca. Isabel, por sua vez, reconectou-se com sua fé adormecida. Juntas com Mateus, frequentavam uma igreja modesta no bairro, cantando hinos em vozes harmoniosas. Obrigada por trazer luz de volta, sussurrou ela ao menino após uma missa, o cheiro de incenso no ar. Mas testes vieram. Durante uma oração em grupo no abrigo, Mateus sentiu o dom fraquejar ao tentar curar um menino com paralisia cerebral grave. Senhor, por quê? Ele sofre tanto, chorou ele depois, no colo de Ricardo. O homem sábio agora explicou. Nem todos os milagres são imediatos. Às vezes é paciência. Você plantou a semente. No dia seguinte, o menino mostrou sinais de melhora, reforçando a fé de todos. A família viajou para a praia em Ubatuba, um feriado merecido. Ondas azuis lambiam a areia branca, e Mateus construiu castelos que o mar não destruía. Aqui sinto minha mãe sorrindo, disse ele a Pedro, enquanto corriam atrás de caranguejos. Ricardo e Isabel caminhavam de mãos dadas, pés na água fria. Nós merecemos isso, murmurou ela. Sim, e mais, respondeu ele, beijando-a sob o sol. De volta a São Paulo, o fundo ganhava forma, uma cerimônia de lançamento em um auditório lotado, com discursos e aplausos. Ricardo ergueu Mateus no palco. Este é o coração do fundo. Honrem-no, ajudando outros. A multidão ovacionou, e naquela noite em casa, a família jantou simples: arroz, feijão, linguiça, como nos velhos tempos humildes de Ricardo. Somos ricos agora, de verdade, brindou ele com suco. Mas o coração de Ricardo ainda guardava cantos escuros. Uma carta anônima chegou. Um ex-parceiro enganado em negócios sujos. Você me arruinou, Almeida. Agora finge ser santo. Confrontado, Ricardo visitou o homem em um apartamento modesto no Brooklyn. Eu errei. Deixe-me compensar. Pagou dívidas antigas, reconquistando paz. Mateus, testemunha, orou por ele. Deus cura tudo, pai. Assim a transformação se aprofundava, tecendo laços inquebráveis. O dom de Mateus brilhava, mas era o amor da família que o sustentava, preparando-os para os frutos finais da redenção. O sol de meio-dia filtrava-se pelas janelas altas da sede do Fundo Mateus de Esperança, um prédio reformado em uma antiga fábrica no bairro do Bom Retiro, onde o eco de máquinas antigas ainda parecia sussurrar histórias de trabalho duro. O lugar agora pintado de branco e azul claro cheirava a tinta fresca e esperança renovada. Salas de aula, com carteiras novas, consultórios médicos equipados e um jardim interno com bancos para crianças brincarem sem medo. Ricardo Almeida, de pé em frente a uma placa inaugurada na semana anterior, fundado em honra ao milagre da fé. Ajustava a gravata com mãos firmes, sem o tremor do passado. Hoje abrimos as portas para as primeiras 100 crianças, anunciou ele a uma pequena multidão de voluntários, doadores e jornalistas contidos. Mateus ao seu lado em uma camisa social emprestada, que o fazia parecer maior, sorria timidamente, os olhos varrendo o salão lotado. Pedro cutucava seu braço, sussurrando: Irmão, você é o herói disso tudo. Não fica nervoso. A cerimônia foi simples, mas tocante. Hinos cantados por um coral de crianças do abrigo, discursos curtos de Isabel sobre resiliência familiar e um corte de fita, onde Ricardo ergueu a tesoura junto com Mateus. Este fundo não é sobre mim ou dinheiro, disse o empresário, sua voz ecoando pelos alto-falantes.
É sobre dar a órfãos o que um menino de rua me deu: uma chance de andar, de sonhar, de ser família. Aplausos irromperam, e repórteres da Veja e do Estadão anotavam furiosamente, mas sem o frenesi sensacionalista de antes. Uma doadora, uma viúva rica chamada Dona Ruth, apertou a mão de Ricardo. Meu neto perdeu os pais em uma enchente no norte. Graças a vocês, ele terá educação. Que Deus abençoe. Mateus, sentindo o peso das expectativas, tocou discretamente o braço de uma menina na fila de inscrição, cuja perna engessada doía, uma oração silenciosa, e ela piscou, sentindo alívio. Após a inauguração, o dia se encheu de atividade. Mateus e Pedro ajudavam a distribuir kits escolares, cadernos coloridos, lápis, uniformes limpos. Um menino de 7 anos, com olhos grandes e marcas de fome no rosto, agarrou o braço de Mateus. Você é o curador das notícias. Cura minha barriga que dói sempre. O coração do garoto adotivo se apertou. Ele se ajoelhou, ignorando os olhares. Deus cura tudo no tempo certo, amiguinho. Toma, coma isso. Entregou um sanduíche de queijo e orou baixinho enquanto o menino devorava. Ricardo observava de longe, conversando com assistentes sociais. Ele faz mais em 1 minuto do que eu em anos de reuniões, murmurou para Isabel, que assentia, os olhos úmidos. Nossa família é o alicerce disso, sem ele seríamos vazios. Mas o sucesso do fundo trouxe novos desafios. No fim da tarde, um grupo de céticos, ativistas de uma associação racionalista, protestou do lado de fora, cartazes em punho. Fé falsa. Exige a ciência, não curandeirismo. Um líder, um homem de barba desgrenhada e voz estridente, gritou para as câmeras: Almeida, você foi iludido por um truque de rua. Prove sem mágica. Ricardo saiu para confrontá-los, o sol poente tingindo seu rosto de laranja. Senhores, eu era como vocês, cético, amargo. Testes médicos confirmaram minha cura. Mas o fundo oferece ciência também, médicos, terapias. A fé é o que nos move a ajudar. Entrem, vejam por si. Surpreendentemente, o líder hesitou e 2 aceitaram o convite, saindo horas depois impressionados com a estrutura. Talvez haja espaço para ambos, admitiu um, apertando a mão de Ricardo. O incidente viralizou como milagreiro convence ateus, fortalecendo doações. Em casa, naquela noite, a família se reuniu na sala de jantar, iluminada por velas, o aroma de vatapá e farofa enchendo o ar. João, agora gerente do abrigo, juntara-se a eles com sua esposa, trazendo Joãozinho, que se integrara ao fundo como aluno. Patrão, o fundo já salvou 10 famílias esta semana, disse o motorista, erguendo um copo de suco de caju. Graças a vocês. Mateus, sentado entre Pedro e Isabel, ouvia histórias. Uma mãe resgatada da prostituição, crianças vacinadas contra doenças da rua. Mas seu rosto carregava uma sombra. Pai, às vezes sinto o dom pesado, como se Deus pedisse muito. Ricardo, servindo porções, parou. Filho, você não carrega sozinho. Nós somos sua força. Lembra do meu acidente? Eu pensei que era o fim, mas sua oração abriu portas. Pedro acrescentou: E eu te ensino a jogar bola para esquecer. Amanhã, treinos no jardim. Risos aliviaram o ar e Isabel abraçou Mateus. Você é nosso anjo, mas também nossa criança. Descanse. Os meses seguintes testaram a família de formas inesperadas. Uma enchente menor atingiu o litoral paulista, ecoando o trauma de Mateus. Notícias na TV mostravam vilarejos inundados, famílias separadas, como a dele. O menino acordou gritando de pesadelo, suor frio no rosto. O rio veio de novo, mamãe e papai. Ricardo correu ao quarto acendendo a luz. Ei, filho, foi sonho. Olha, estamos aqui. Sentou-se na cama, abraçando-o até os tremores cessarem. Eu sei o que é perder, mas Deus nos reuniu.
O fundo vai ajudar aquelas famílias como você nos ajudou. No dia seguinte, Ricardo redirecionou recursos, aviões fretados com suprimentos, voluntários treinados. Mateus, inspirado, juntou-se a uma equipe de resgate, orando por sobreviventes em um abrigo temporário. Senhor, proteja como me protegeu, sussurrou para uma viúva chorando. Milagrosamente, seu filho perdido foi encontrado, abraçando a mãe em lágrimas. Obrigada, menino. Você é bênção. Esses eventos aprofundaram os laços. Ricardo, agora totalmente recuperado, correu sua primeira maratona beneficente, não como outrora, por vaidade, mas por causa do fundo. A linha de chegada na Praia de Santos foi um mar de gente aplaudindo, com Mateus e Pedro na frente, bandeiras tremulando. Pai, você voou! Gritou Pedro, pulando em seus braços suados. Isabel beijou-o, orgulhosa. Meu guerreiro! Mas o verdadeiro teste veio com o passado de Isabel. Sua irmã distante, Lúcia, uma advogada cética em Rio de Janeiro, visitou a mansão após anos de afastamento. Isabel, adoção de um mendigo. E essa história de milagres? Vocês enlouqueceram. A tensão cresceu durante o jantar, talheres tilintando. Isabel defendeu. Lúcia, ele nos salvou. Veja, Ricardo, andou de novo. A irmã bufou. Ciência, não fé. Mateus, quieto, aproximou-se dela após a refeição. Tia, rezo por você. Perdi minha família, mas ganhei esta. Deus cura corações duros. Lúcia riu, mas dias depois ligou chorando. Meu marido tem câncer. Venham. A família viajou e Mateus orou na cama de hospital, uma luz sutil emanando. Exames mostraram remissão inesperada. Foi o tratamento, disse Lúcia, mas abraçou Mateus. Ou algo mais. Obrigada. O fundo expandiu. Filiais em Campinas, homenageando as raízes de Mateus, com clínicas para vítimas de desastres. Ele visitou o vilarejo do dilúvio, agora reconstruído, tocando uma árvore onde sobrevivera. Mamãe, papai, vejo vocês em tudo, sussurrou, lágrimas na terra fértil. Ricardo, ao lado, doou uma escola. Em memória deles, filho. Joãozinho, agora confiante, ajudava como monitor, ensinando matemática a pares. Graças a você, Mateus, eu era como você na rua. No Natal, a mansão brilhou com luzes e guirlandas, o ar cheirando a rabanada e peru assado. A família estendida, tias, primos, amigos do fundo, lotava a sala. Ricardo ergueu um brinde, de prisioneiro a pai, de egoísta a servo. Mateus nos ensinou. O menino, abrindo presentes, um violão, livros, uma bola nova, sentiu plenitude. Deus, obrigado pela família. Pedro e ele cantaram canções natalinas, vozes infantis, enchendo o coração de todos. Mas um último obstáculo surgiu. A juíza, doutora Helena, convocou uma revisão da adoção. Relatos de fama excessiva garantem que o menino não é explorado. Ricardo, Isabel e Mateus compareceram, preparados. Ele escolhe ajudar, disse o empresário. Mateus falou pela primeira vez. Eu amo minha família. O fundo é meu sonho também. A juíza, tocada, assinou o definitivo. Vocês são exemplo. Parabéns, Almeida. A adoção final selou a transformação. Naquela noite, estrelas brilhavam sobre São Paulo e na mansão, risos ecoavam. Ricardo carregou Mateus nos ombros, como pais fazem. Meu filho para sempre. O dom brilhava, mas o amor familiar era o maior milagre. A manhã de primavera em São Paulo despertava com uma brisa suave que carregava o perfume de flores de jabuticaba misturado ao aroma distante de pão fresco das padarias. Na mansão dos Almeida, agora um lar transbordante de vida, o sol entrava pelas janelas amplas da sala de jantar, iluminando a mesa posta com simplicidade festiva. Pratos de tapioca recheada com queijo coalho, frutas tropicais em cestas de vime e suco de laranja espremido na hora. Mateus, aos 10 anos e meio, agora com cabelos curtos e bem cuidados,
sentava-se à cabeceira oposta de Ricardo, vestindo uma camiseta casual que Pedro lhe dera com o logo de um time de futebol brasileiro. Seus olhos, ainda carregando a profundidade de quem sobrevivera ao dilúvio, brilhavam com uma paz conquistada. Bom dia, família, disse ele, a voz clara e confiante, algo impensável nos dias de rua. Pedro, ao seu lado, já devorando uma fatia de melancia, respondeu com a boca cheia: Bom dia, irmão. Hoje é o grande dia, a festa do fundo. Você vai ser o centro das atenções. Ricardo, de pé atrás da cadeira, apoiava as mãos nos ombros de Isabel, que servia o café. Seus passos, agora fluidos e fortes, não deixavam rastros de fraqueza. Ele caminhava como um homem renascido, o corpo e o espírito alinhados em gratidão. Sim, filho, o Fundo Mateus completa um ano e vamos celebrar com centenas de famílias salvas. Mas o foco é em vocês, as crianças que agora andam, sonham e sorriem. Ele beijou o topo da cabeça de Isabel, cuja elegância serena contrastava com a mulher tensa do pós-acidente. Você nos uniu, amor. Sem o milagre, seríamos sombras. Isabel virou-se, os olhos azuis cheios de emoção. E você, Ricardo, mostrou que corações duros podem amolecer. Mateus nos ensinou isso. O ano que se passara desde a adoção final fora um tapete de transformações. O Fundo Mateus de Esperança expandira como uma árvore robusta sob chuvas generosas. Filiais em Recife e Belo Horizonte, parcerias com ONGs internacionais e um orçamento que saltara de milhões para dezenas, graças a doações inspiradas pela história. Centenas de órfãos, vítimas de enchentes e pobreza, recebiam não só abrigo, mas terapia, educação e, em casos selecionados, o toque sutil das orações de Mateus. Sempre discreto, guiado pela humildade que o definia. Joãozinho, o amigo de rua, agora coordenava atividades esportivas no centro de São Paulo, seu corpo magro fortalecido por refeições regulares e confiança renovada. Graças a você, Mateus, eu ensino futebol para meninos como éramos. Confidenciara ele em uma carta recente, lida em família durante o jantar. A festa de aniversário do fundo, realizada em um parque amplo no Ibirapuera, era o ápice daquela jornada. Sob tendas coloridas que ondulavam na brisa, mesas fartas ofereciam feijoada, churrasco e doces típicos, brigadeiros, quindins e pães de queijo quentes. Crianças corriam entre brinquedos infláveis e pula-pulas, suas risadas ecoando como sinos de liberdade. Famílias beneficiadas, de origens humildes, mães com xales tecidos à mão, pais com mãos calejadas de trabalho, misturavam-se a doadores em ternos finos, todos unidos por um propósito comum. Ricardo subiu ao palco improvisado, microfone em punho, o sol filtrando através de folhas de árvores antigas. Há um ano, um menino de rua mudou minha vida. Eu era um prisioneiro de raiva, paralisado não só no corpo, mas na alma. Mateus, com uma oração simples, me devolveu as pernas e o coração. Hoje celebramos ele e todos vocês que constroem esperança. A multidão aplaudiu, e Mateus, de mão dada com Pedro, subiu os degraus de madeira. Seu rosto corou sob o aplauso, mas ele falou com voz firme, ensaiada com Isabel. Eu era sozinho após o dilúvio, mas Deus me trouxe esta família. O fundo não é sobre milagres só meus, é sobre todos nós ajudando. Obrigado, pai, mãe, Pedro e vocês por acreditarem. Uma criança do abrigo, uma garotinha de 6 anos chamada Ana, que outrora mancava por uma febre reumática curada em segredo por ele, entregou um buquê de flores silvestres. Você me fez correr, tio Mateus. O menino a abraçou, sussurrando uma bênção rápida, sentindo o dom pulsar como um rio calmo. Enquanto a música de samba enchia o ar, rodas de capoeira, cantores com cavaquinhos,
Ricardo puxou Mateus para o lado, sob uma árvore de ipê roxo em flor. Filho, um ano atrás, eu te humilhei na praça. Desculpe-me de novo. Você me salvou de mim mesmo. Mateus balançou a cabeça, os olhos sérios, mas cheios de perdão. Pai, o Senhor usa o pior para o melhor. Você era rico em bens, mas vazio. Agora é rico em amor. Veja Joãozinho ali, ensinando as crianças. Ele era como eu. Ricardo assentiu, emocionado, e chamou Pedro e Isabel para um abraço familiar. Somos inteiros agora. O acidente, o dilúvio, tudo levou a isso. A tarde se estendeu em atividades, oficinas de arte, onde órfãos pintavam murais de antes e depois, ruas escuras versus lares iluminados, e palestras com médicos do fundo sobre prevenção de desastres. Dona Ruth, a doadora inicial, aproximou-se de Isabel com um cheque simbólico. Sua família inspirou o Brasil. Meu neto agora estuda graças a vocês. Isabel, tocando o braço da mulher, respondeu: É o ciclo da graça. Mateus iniciou, nós continuamos. Mas nem a alegria era isenta de sombras. Um repórter persistente de um jornal menor tentou filmar Mateus em uma oração discreta por um menino com asma. É truque ou real? Questionou. Ricardo interveio calmamente. É fé, Senhor. E funciona. Junte-se ao fundo se duvida, veja as vidas mudadas. Ao entardecer, com o céu se tingindo de laranja e roxo sobre o parque, a família se reuniu em um piquenique privado. Pedro jogava frisbe com Joãozinho, rindo enquanto o disco voava torto. Mateus sentou-se na grama macia, pela primeira vez sem medo de amanhã. Mãe, sinto mamãe e papai felizes agora. Eles veem isso tudo. Isabel, com lágrimas nos olhos, abraçou-o. Eles estão orgulhosos como nós. Você é a ponte entre o céu e a terra. Ricardo, deitado de barriga para cima, olhava as nuvens. Eu construí prédios altos, mas nada se compara a isso. O fundo salvou milhares, mas você salvou nós. A noite caiu com fogos de artifício coloridos, estalando como estrelas caindo. A multidão cantava o hino nacional misturado a louvores, vozes unidas em gratidão. De volta à mansão, exaustos, mas plenos, a família se deitou cedo. Mateus, em seu quarto agora decorado com desenhos de rios e famílias, orou uma última vez. Senhor, obrigado pelo dilúvio que levou, mas trouxe mais. Use-nos sempre. Sonhou com uma praça infinita, onde pernas paralisadas dançavam e corações se reconciliavam. Meses adiante, o fundo se tornou modelo nacional. Reportagens na Globo destacavam o milagre que mudou o Brasil, com estatísticas de crianças resgatadas, mais de 500, famílias reunidas após desastres. Ricardo, agora conselheiro de políticas sociais, viajava com Mateus para inaugurar centros, sempre enfatizando: não é poder, é compaixão. Pedro crescia ao lado do irmão, sonhando em ser médico para o fundo. Isabel liderava grupos de mães órfãs, compartilhando sua jornada de perda e ganho. Um ano após a festa, em um aniversário surpresa para Mateus, a família reuniu amigos do abrigo em um churrasco no jardim. Carne assando na churrasqueira, crianças correndo, música de forró no ar. Ricardo ergueu um brinde. Há 12 anos, você era um órfão na rua. Hoje é o coração de uma nação transformada. Te amamos, filho. Mateus soprando velas em um bolo de chocolate riu. E eu amo vocês. Deus nos uniu para sempre. Assim a história de humilhação e cura se fechou em um ciclo de amor eterno. O bicho de rua tornara-se filho, o magnata quebrado virara farol, e a família, outrora fragmentada, florescera em unidade. Em São Paulo, sob céus tropicais, o milagre persistia, não em atos isolados, mas em vidas entrelaçadas, provando que a fé simples pode mover montanhas, curar paralisias e construir legados de esperança.